Os anos 90 foram uma época de ouro para os brinquedos, desde bonecos e jogos de tabuleiro a kits de construção e eletrônicos inovadores. E junto com a publicidade infantil que era totalmente liberada, as crianças eram convencidas a comprar praticamente qualquer coisa. Quem não se lembra dos bonecos com cabeças que giravam, ou dos bichinhos virtuais? Esses brinquedos marcaram a nossa infância de maneira inesquecível. E no vídeo de hoje a gente vai relembrar alguns desses brinquedos que eram muito famosos nos anos 90, mas que desapareceram com o tempo. Então, bora ver! Se você foi uma criança nos anos 90 ou até ali no comecinho dos anos 2000, com certeza você encheu a paciência dos seus pais para eles comprarem um pacote de salgadinhos para você. Onde eu morava, a gente também chamava de biscoito, mas o nome pouco importa, porque a verdade é que a gente queria o que tinha dentro do pacote. E eu não tô falando do salgadinho, sim, eu tô falando dos Tazos. Uma novidade que virou mania no mundo inteiro. Tazomania. Agora, nos salgadinhos Elma Chips você encontra um tazo para colecionar e jogar. Uma das maiores febres dos anos 90, esses brindes colecionáveis vinham dentro dos pacotes de salgadinhos Elma Chips e eram basicamente discos de plástico com a imagem de algum desenho animado de sucesso da época, tipo Looney Tunes, o Máscara, Bob Esponja, Pokémon e Yu-Gi-Oh! Algumas das coleções também vinham com álbuns, porta-tazos, super-tazos e até atiradores de tazos. O que não deve ter tido de gente sendo acertada no olho por um tazo é brincadeira. E além de colecionar e trocar com os amigos, você também podia ganhar alguns tazos jogando uma partida de bafo ou arremessando um tazo num montinho de tazos. Tudo isso é claro, a Vera. Eu nunca jogava Vera, já que eu tinha muito medo de perder meus tazos. Ainda bem, porque graças a isso eu tenho eles até hoje. O problema é que ali no começo dos anos 2000, os tazos começaram a perder força, até deixarem de ser produzidos. E apesar de nunca terem dado uma explicação pro fim deles, muitas pessoas acreditam que isso aconteceu por conta da regulamentação da publicidade direcionada às crianças. Sem contar que com o avanço da tecnologia, o público que já estava ficando mais velho começou a perder o interesse por brinquedos manuais. Mas você lembra dos tazos? Me conta aí, qual foi sua coleção favorita? Nos anos 90, a televisão era uma terra sem lei, e os comerciais tentando vender alguma coisa para o público infantil não eram raros. Praticamente todo programa infantil tinha uma versão em brinquedo para conseguir arrancar dinheiro dos pais das crianças. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Eu tenho. Chegaram as tesourinhas Mickey e Minnie da Mundial. Só você ainda não tem. Que deviam sofrer de tanto escutar, compra pra mim. E com o sucesso gigantesco que Power Rangers fazia na TV, é claro que um dos brinquedos mais populares da época foram os bonecos dos Power Rangers que giravam a cabeça, feitos pela Bandai. Quem não teve um desse? Meu, chegou uma versão dos Power Rangers que viraram a cabeça! Inclusive, eles eram bem populares nos camelôs, então eu acho que era até bem fácil ter um. Cada boneco vinha com duas cabeças. Você podia deixar ele sem o capacete pra ele passar despercebido e ninguém ia notar que ele tava usando uma roupa inteira de Power Ranger, ou com um simples clique, fazia a cabeça dele girar e automaticamente trocar por uma cabeça com o capacete que tava escondida dentro do peito dele. Isso é tecnologia demais, gente. Eu confesso que eu achava eles meio esquisitinhos, com um formato meio grande, provavelmente para ter espaço para a cabeça, além da própria cabeça giratória. Mas nada disso me impediu de brincar muito com os meus bonecos, claramente do camelô. Os anos 90 também foram marcados pelos avanços tecnológicos, e foi nessa época que os brinquedos eletrônicos começaram a fazer mais sucesso. Vendo isso, a Bandai, a mesma que criou os Power Rangers que giravam a cabeça, lançou em 1996 o Tamagotchi, um bichinho virtual que vive dentro de um dispositivo portátil do tamanho de um chaveiro. E mesmo sendo criado lá no Japão, o Tamagotchi se tornou uma febre mundial e conquistou a maioria das crianças brasileiras. A ideia era simplesmente você cuidar do seu bichinho virtual, dando comida, limpando e brincando com ele. E se você não fizesse isso direito, ele ficava triste e dependendo ia até de arrasta pra cima. Quem teve um desses sabe que isso era bem comum. A parte boa é que você podia criar um bichinho novo sempre que você esquecesse de alimentar o seu por uns 3 dias. E isso ficou muito específico.
ter um Tamagotchi era tipo ter um bichinho de estimação que você podia levar pra qualquer lugar, com muita gente levando ele escondido pra escola e cuidando durante as aulas. Desde então, várias versões foram lançadas, com novas funcionalidades, gráficos melhores e conectividade com outros aparelhos. Mas a partir mais ou menos dos anos 2000, a febre do Tamagotchi diminuiu, se tornando cada vez mais raro a gente encontrar um deles por aí. Você teve um? Também achava difícil cuidar deles? Eu não sei se eu sentia isso, porque eu era uma criança, mas eu achava muito difícil manter meu Tamagotchi vivo. Outro sucesso tecnológico dos anos 90 foi o Game Boy da Nintendo, lançado em 1989. Mas vamos ser realistas, quem tinha dinheiro pra ter um Game Boy? Então quem realmente fez sucesso por aqui, e todo mundo teve um, foi o Brick Game, ou Minigame, que eram aqueles videogamezinhos que diziam ter 1000 jogos, mas que na real ele tinha uns 10 que se repetiam 100 vezes cada, e que apesar de simples, eram extremamente viciantes, com os mais famosos sendo o Tetris e o Snake, ou o jogo da cobrinha. Como a maioria dos produtos dos anos 90, eles eram facilmente encontrados no camelô da esquina. E o preço acessível, numa época em que os videogames eram muito caros, fez com que o Brick Game fosse uma escolha popular para presentear as crianças da família. O que quer dizer que se assim como eu, você também teve um, a questão financeira da tua família não tava tão boa assim. Hoje em dia, talvez você ainda consiga achar alguns desses aparelhos em uma loja de R$1,99. Mas com o tempo, outros videogames portáteis mais acessíveis e de melhor qualidade foram surgindo, e essa imitação de Game Boy acabou perdendo espaço entre as crianças e virando um item de nostalgia para os fãs dos anos 90. Mas não só de tecnologia viviam os anos 90. E na falta de uma pilha para fazer seu minigame ou Tamagotchi funcionar, você ainda podia brincar com seu Aquaplay, já que ele não precisava de nenhuma fonte de energia para funcionar. Chegaram os novos Aquaplay da Estrela. É só botar água e a brincadeira tá pronta. Novos Aquaplay da Estrela. O Aquaplay é um brinquedo portátil que basicamente é um tanque de água com botões, que quando você aperta, criam jatos de água para movimentar pequenos objetos de plástico dentro dele, que podiam ser argolas que você devia encaixar em alguns pinos, bolas que você precisava guiar por labirintos, ou personagens que você movimentava em cenários aquáticos. Como eu disse, ele não tinha nenhum componente eletrônico, apenas água e diversão em ficar apertando e tentando colocar todas as argolas nos pinos. E por ser um brinquedo tão simples, qualquer um de qualquer idade podia usar e em qualquer lugar. Você só precisava tomar cuidado para não bater ou acidentalmente deixar ele cair, porque qualquer pequena rachadura faria a água toda vazar e a diversão acabar. E é óbvio que além das versões originais, existiram várias cópias, com tamanhos e qualidades diferentes. Então era bem comum as crianças terem um desse nos anos 90. Você lembra de brincar com alguma versão de um Aquaplay? Quem era criança nos anos 90 sabe que naquela época também existiam brinquedos que eram considerados de crianças ricas. Aqueles que você não ousava pedir nem no Natal, porque sabia que no final você não ia ganhar. Os Cavaleiros do Zodíaco. Virgem, são os seus heróis. Escorpião. Os Cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal. Exclusividade Bandai. E se hoje em dia o sonho das crianças é ganhar um celular de última geração ou um videogame para jogar com os amigos, naquela época o que fazia os olhos de muita gente brilhar era o kit Ferrorama, que consistia em um sistema de trilhos desmontáveis que permitia que as crianças montassem caminhos diferentes para um trenzinho elétrico. Então você podia criar o percurso que você quisesse. Além disso, ele ainda vinha com vagões diferentes, túneis, pontes e estações. E você ainda tinha a opção de comprar mais peças e cada vez expandir ele mais, o que tornava a brincadeira ainda mais realista e muito mais divertida. Definitivamente dava pra saber o quão rica era uma criança dependendo do tamanho do circuito de Ferrorama dela, porque imagina o quanto de dinheiro você precisaria gastar pra criar todo um caminho pela sala da sua casa. Mas se trem não fosse muito a sua pegada, você ainda tinha outra alternativa pra jogar na cara dos seus amiguinhos pobres, o Autorama. Autorama da Estrela. Novos carros. Toda a emoção de pilotar Estrela, o melhor da brincadeira. Que é tipo Ferrorama, mas em vez de trem, aqui nós temos carros. E talvez a parte mais legal do Autorama seja o fato de que aqui é você quem controla a aceleração dos carros. Então, além de poder montar a pista de corrida do tamanho e formato que você quisesse, obviamente comprando mais peças de Autorama para isso, você podia disputar a corrida com seus amigos e tinha que se atentar à velocidade, porque dependendo dela o seu carrinho podia voar longe. Mas apesar de muito divertidos e de terem sido os sonhos de muitas crianças, hoje eles são mais procurados pelos
fãs de brinquedos antigos, e não tem um apelo tão grande com o público infantil quanto tiveram no passado. Agora conta pra gente nos comentários, você já teve algum desses brinquedos? Ou qual você sempre quis, mas nunca pôde ter? Aproveita e se ainda não for inscrito, clica no botão inscrever-se, ativa o sininho e deixa um like. Até o próximo vídeo, tchau!